Hoje a gente vai falar de Camera Effects, ou seja, os efeitos de câmera. São efeitos que você tem dentro da sua própria câmera de filmagem, efeitos nativos que você pode usar enquanto estiver filmando. E um dos efeitos mais populares que a gente pode ter dentro da câmera é o frame rate. Algumas câmeras possuem e algumas não a capacidade de você optar pela frequência de frames, ou seja, o FPS, frames por segundo, que vai ser gravado o seu filme, a gravação naquele momento. E o que isso influencia na nossa filmagem, na qualidade daquilo que está sendo filmado? O frame rate, ele causa um certo drama, dependendo do meio que você está filmando, ou pro objetivo que você está filmando. Então, na maioria das vezes, 24 frames por segundo costuma ser o mais comum para cinema, porque ele causa um blur ou uma movimentação um pouco mais correta para a filmagem de filmes e animação, certo? Então, esse frame rate tem uma certa influência no que a gente está filmando. Se você for parar para ver, o frame rate para vídeos de internet costuma ser um pouco maior, porque ele exige um pouco mais de resolução de movimento para mostrar algum tipo de ação, algum objeto que está sendo filmado. E em outros tipos de indústria, quando você vai tratar de objetos, falar de produtos, fazer uma gravação de um comercial, às vezes o frame rate mais alto pode ser uma característica mais legal para filmar. E em seguida a gente tem o foco. O foco de câmera, ele é importante para a gente mostrar qual elemento que a gente quer colocar atenção naquele momento. Ele pode mudar numa cena de um personagem para o cenário que está aquele personagem. Ele pode mudar de um personagem para outro, mudar a atenção do espectador para algum determinado objeto na cena ou para um acontecimento que está ocorrendo, que é importante naquele momento, que é importante frisar. Então o foco também é um efeito de câmera que pode ser usado como um recurso muito bacana quando a gente está filmando. Sabendo usar ele de forma correta, é um recurso muito interessante. Em seguida, a gente tem o Bird's Eye, ou em português, o olho de peixe, que eu não sei por que mudam os animais. Esse efeito de olho de peixe, ele abrange uma perspectiva bem distorcida do cenário que a gente quer focar no momento. E ele costuma mostrar diversos ângulos ou perspectivas que a gente não teria se tivesse um foco mais convencional naquele momento. Então, geralmente, esse ângulo costuma causar alguma distorção, algum tipo de alucinação do personagem, de perspectiva que está tendo de diferente naquele momento. Em seguida, a gente tem o exposure ou aperture, que nada mais é do que a capacidade da câmera de captar a luz. Ou seja, quão iluminada você quer aquela cena. Se a gente está gravando num ambiente muito escuro, é bom que a abertura da câmera seja bem alta, para que a gente possa captar bastante luz e entender o que está acontecendo naquele ambiente escuro. Ou a gente pode fazer o contrário também, gravar num ambiente bem iluminado, com a abertura da câmera bem exposta, para que você tenha uma iluminação bem intensa naquele momento, para causar até algum tipo de espanto. A exposição de quanta luz vai entrar na lente da câmera é interessante se pensar quando a gente está gravando. E também considerar o ambiente em que isso está acontecendo. Outro elemento interessante, outro tipo de efeito de câmera, são os filtros que costumam ter dentro das câmeras já. Esses filtros podem ser o filtro de grain, que dá aquele ruído na filmagem. O efeito de blur, que pode ser o blur não só no elemento focal, mas um blur completo, para fazer algum tipo de transição, ou borrar a imagem para causar algum sentimento. Pode ter um filtro que deixa a imagem mais velha, para mostrar que é um arquivo ou um flashback. Ou até mesmo um efeito de scan, para mostrar que aquela filmagem está sendo feita de algum outro dispositivo, está sendo filmado uma outra câmera. Esse efeito de scan causa várias linhas na tela para mostrar diferentes perspectivas dentro da câmera. Esses efeitos são muitos, cada câmera tem a sua, cada câmera tem o seu banco de dados de efeitos. Então é legal dar uma estudada e ver quais a gente pode usar para usar como ferramenta nas nossas filmagens que a gente possa fazer de alguma gravação. Em seguida a gente tem o focal length. O focal length nada mais é do que a abertura da lente da câmera. E dependendo dessa abertura, se estiver muito fechada ou muito aberta, ela pode mostrar um determinado shot ou uma cena com uma perspectiva, uma distorção levemente diferente. E isso pode causar um certo drama ou um certo
feeling diferente naquele momento que a gente está filmando. Principalmente se você vai dar um zoom muito próximo ou vai dar um extreme close-up em algum personagem, algum objeto, essa abertura da lente da câmera faz toda a diferença. Porque a gente vai ver uma perspectiva do objeto que vai causar um certo entendimento dele, que é importante ter isso bem estabelecido. Se a gente quer uma perspectiva bem exagerada ou se a gente quer um objeto bem chapado naquela cena. E um último efeito de câmera, que talvez muitos vão dizer que eu deveria ter falado disso lá no movimento de pan, é o zoom. E o zoom nada mais é do que a aproximação da câmera sem que a câmera se mova. Isso é um pouco diferente do dolly, que a gente estudou na aula passada, de camera movement, porque a câmera, nesse momento, ela está parada. E por que a gente categoriza isso como um efeito de câmera? Porque isso, a câmera não faz nenhum movimento de pan e ela não se desloca, ela não tem nenhum tipo de deslocamento, de movimento. Por isso, a gente caracteriza o efeito de zoom como um efeito de câmera, porque nada mais é do que você pegar a câmera e girar um controle dela, seja no celular ou numa câmera profissional, para fazer com que a câmera se aproxime do personagem sem se mover de lugar. E esse efeito pode causar sensações muito interessantes quando a gente está fazendo uma filmagem. Não só dramatizar uma fala de um personagem, por ênfase no que ele está falando, como demonstrar emoção ou um acontecimento que está ocorrendo em algum local específico, em algum elemento de cenário. O zoom pode ser uma ferramenta muito interessante para a gente usar ao nosso favor. E um detalhe que eu quero frisar é que todos esses efeitos que eu falei, eles costumam ser efeitos de câmera, mas a gente pode utilizá-los de forma digital quando a gente está utilizando algum software de edição de vídeo ou criando o nosso animatic final. Porque eles são efeitos de câmera, mas que a gente pode simular sim num software, tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham curtido aí. Eu quero agradecer vocês pela atenção. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Não se esqueçam de conferirem os nossos cadernos e o storyboard. São cadernos prontos para você começar a desenhar o seu storyboard. O link está na descrição. E até mais.